E aí, primeiro, muito obrigado pela participação, boa noite. Boa noite. Não, imagina, para mim também é um prazer poder estar falando com vocês por aqui. Boa. Eu sei que se você está aqui numa conversa nossa com ex-aluno, eu sei que você tem grandes resultados, a gente vai falar sobre isso lá no final. Mas antes disso, eu queria entender um pouquinho mais, queria que você se apresentasse rapidinho, onde que você fez faculdade, quando que você se formou, para qual especialidade você prestou. Dá uma breve introdução, por favor. Então, meu nome é Laura, né? Eu sou daqui de Criciúma, Santa Catarina, e eu fiz faculdade na Unesc, que é a Universidade do Extremo Sul Catarinense, aqui na minha cidade mesmo, certo? Então, durante a faculdade, eu já percebi que eu tinha uma aptidão, assim, uma preferência, um gosto pela otorrinolaringologia, e passou a ser meu foco. Então, a minha meta era sempre passar nessa especialidade. Esse ano foi o segundo ano que eu prestei prova, né? Então, na verdade, o terceiro, porque eu prestei quando eu me formei em 2019, em 2020 e agora em 2021. Então, já prestei diretamente para otorrino desde o início, mas esse ano também, além disso, eu coloquei como segunda opção, digamos assim, clínica médica, né? Já que eu estava com uma certa dificuldade de atingir meu objetivo, eu estava considerando talvez fazer clínica médica, mas meu sonho sempre foi realmente a otorrino. Nossa, que história legal, porque a gente já falou algumas vezes, não sei se você já ouviu eu falando, ou alguém da Aristo falando sobre a coisa da escolha, né? Que muita gente acaba mudando de especialidade pela dificuldade de passar na prova, e isso quase aconteceu com você, né? Isso quase aconteceu. Mas aí então você formou em 2019, você fez prova em 2019, no final de 2019, no final de 2020. E como é que foram esses 2 anos? Você se preparou como? Você fez algum curso? Como é que foram seus resultados? Dá um panorama sobre a sua preparação antes de entrar na JJ, né? Agora Aristo, mas antes de entrar lá na JJ. Então, Edu, minha trajetória com os cursos preparatórios para a residência começou lá em 2018, no momento que eu iniciei o internato, ali na nona fase. Eu comecei fazendo aquele curso tradicional, né? Então, eu fiz os 2 anos de preparação com eles, o que me deu uma boa base, né? Não vou negar que foi bem bom também para mim ter feito. Então, em 2019, eu prestei a prova pela primeira vez, né? Nessa primeira vez, eu fiquei em torno ali numa posição de 30º no hospital que eu queria, para a especialidade de otorrino, e acertava em torno de 70, no máximo 75, 76% das provas, tá? Aí, depois, quando formada, em 2020, eu fiz mais um ano do mesmo curso, só que apenas um acesso ao aplicativo, assim, não era exatamente aquelas aulas presenciais. E esse ano não foi de muito rendimento, chegou ao final do ano, eu me mantive na colocação para onde eu queria. Eu percebi assim que eu não tive um progresso, eu não consegui avançar tanto na questão da porcentagem, né, de acertos que eu precisava ter, que era em torno de 80 para cima, tanto na questão desses acertos quanto na questão de colocação. Me mantive na mesma posição. Foi até engraçado isso assim, a hora que eu vi, poxa, não consegui avançar em nada. Então, em 2021, eu pensei que eu precisava mudar, né? Mudar a minha estratégia de estudo, precisava de um curso novo. Eu já tinha ouvido falar muito do Aristo, por uma colega que também prestou, né? Fez o curso e gostou, recomendou bastante. Então, eu assim, bom, me parece interessante, é uma metodologia totalmente diferente do que eu vinha fazendo. E como eu só estava patinando nos resultados, eu percebi que eu precisava mudar. Então, eu procurei me inscrever, né? A primeira coisa que eu fiz foi, de fato, mergulhar assim, na metodologia, assistir todos os vídeos de instrução de como ia funcionar a questão das metas semanais, porque para quem não conhece é tudo novo, né? Até assim, entender direitinho o que é a tal da revisão inteligente, qual que é a diferença da revisão teórica. E eu me tornei uma expert assim na Aristo, porque realmente eu me aprofundei para conseguir fazer essa organização, esse cronograma anual, para que eu conseguisse, de fato, buscar meu resultado, né? Então, eu comecei o ano, né? E comecei o curso em março, então com um certo atraso, né? Porque, teoricamente, vocês começam, acho que em torno de fevereiro. Então, eu tinha uma meta semanal um pouco mais pesada do que o tradicional para dar conta desse um mês de atraso. Mas eu me adaptei muito bem, assim, eu percebi que era o que eu precisava realmente, que eu funcionei dessa maneira. Consegui me organizar, consegui focar nos estudos, consegui manter o conteúdo em dia, assim, que parecia uma coisa muito impossível, porque com os cursos anteriores que eu havia feito, eu sempre tinha material em atraso. Além disso, das questões assim que eram feitas por semana, eu achava um volume pequeno comparado ao que a gente faz no Aristo, né? Então, foi muito diferente o método que eu estudei, a minha dedicação e a minha constância, que eu acho que essa foi a chave, assim.
criar uma rotina, ter uma constância, né? Ser persistente naquilo que a gente busca. Entendi. Então, você fez 2 anos, na verdade, você fez 3 anos, né, de um curso tradicional. Nos primeiros 2 anos, você até conseguiu um bom resultado, mas era um resultado que não dava para otorrino, né, que é uma especialidade concorrida, uma das mais concorridas em praticamente toda a prova. E aí você entrou lá no nosso curso em março. Então, provavelmente você entrou na turma 2. Você lembra quanto que você fez? Chegou a fazer o simulado de nivelamento? Você lembra quanto você tirou no simulado, no nosso primeiro simulado? Edu, de nivelamento, eu não me recordo se eu fiz, mas não vou saber te dizer a nota. Não sei se de repente tu consegue acessar pela plataforma. Os simulados, Não. assim, eu mantive em dia por cerca de 3 meses, que foi, digamos que a minha curva, assim, de maior rendimento no curso foram os primeiros 3 meses. Depois também é normal uma certa... a gente não é que relaxa, né? Mas vai cansando um pouco, a gente diminui o ritmo para conseguir manter o estudo em dia, dentro do possível. Então, os simulados eu mantive certinho, ou prova na íntegra, não, que tivesse ali no cronograma, nos primeiros 3 meses. E depois disso, foram poucos que eu fiz, assim. Mas o de Entendi. nivelamento eu não recordo. Eu acho que eu não cheguei a fazer até. Não lembro. Não, não, tranquilo. Uma coisa que eu achei muito legal você falando, que a gente está começando agora os cursos de 2022, né? E eu acho que é um grande aprendizado para quem está entrando agora, para quem pretende fazer nosso curso, etc. Você falou que você virou uma expert na metodologia, que você viu todos os nossos vídeos, tal. A gente chamou, se eu não me engano, no ano passado de Semana da Metodologia. Esse ano a gente chamou de imersão no método Aristo. Mas, enfim, às vezes a galera começa o curso e não dá importância para isso. A galera já quer, cara, eu quero estudar logo, vamos lá, dar minha aula de hipertensão, dar minha aula de pré-natal, quero começar a estudar e acabou. E, cara, a metodologia ela é fundamental porque ela vai afetar a maneira como você aprende todos os assuntos. Uma aula de hipertensão, claro que é importante, mas vai afetar o seu desempenho só nas questões de hipertensão, que vão ser, sei lá, uma, duas a cada prova. E o método, ele acaba afetando a maneira como você estuda o ano inteiro e, consequentemente, a maneira como você aprende o ano inteiro. Então, acho que isso já é uma lição bem importante que a gente traz aqui já dessa conversa. Isso é muito legal mesmo. Com E aí certeza, você eu falou acho que das... a organização é tudo, né, nesse sentido. Então, para a gente conseguir cumprir as metas semanais, é preciso uma organização de tempo, de cronograma. Por isso que foi fundamental para mim, assim, ler e aprender sobre o método, porque eu estava entrando num curso diferente que eu só havia ouvido falar, né, mas estava acostumada com cursos tradicionais. Eu acho que é importante para isso, exatamente para você conseguir se organizar, para você entender o que está acontecendo, e também é muito importante para você confiar. Porque vai ter um momento que você vai ter, cara, uma oscilação, você não vai estar, você vai achar que não está dando certo, e se você não confia, se você não acredita, cara, é muito fácil você parar de estudar, ou você mudar de estratégia tal, e você acabar deixando para lá e não conseguindo o objetivo. Então, você falou que uma das chaves aí da sua mudança foi a constância. O que você acha que fez você ter mais constância em 2021 em relação a 2020 e 2019? O que você acha que foi importante para isso? Então, o que foi meu pensamento, né, quando começou 2021? Bom, se eu quero atingir resultados diferentes do que eu tive até agora, eu preciso fazer coisas diferentes, coisas novas, né, e me dedicar muito mais do que eu estava me dedicando anteriormente. Então, essa foi a frase que me levou o ano, assim, junto comigo. Eu consegui me dedicar muito mais esse ano de 2021, justamente por conta da organização dos cronogramas da JJ, porque eu não conseguia programar essas revisões teóricas, por exemplo, nos outros cursos. Então, o que eles recomendam? A partir do meio do ano, vocês, quem sabe, comecem a fazer revisões dos conteúdos que vocês já viram, só que isso tudo não havia um planejamento, era cada um por si. E eu não funcionava dessa forma, não conseguia pegar uma apostila que eu tinha visto e simplesmente rever, assim, eu sentia que de fato não funcionava, não conseguia manter essa organização nesse sentido. Então, eu estava presente em todas as aulas, assim, ia sempre, mas as apostilas eu não conseguia fazer, praticamente, assim, a leitura só de algumas, poucas questões na semana, e com a JJ, desde o início eu tive esse comprometimento de quero fazer diferente, quero me dedicar, quero, né, realmente ver se esse método vai funcionar para mim. E eu percebi que era isso que faltava, era uma programação diferenciada. E além disso, por exemplo, o conteúdo que vocês oferecem, né, as aulas, são pequenas, elas são sucintas, elas
elas estão focadas naquilo que a gente realmente precisa para acertar as questões de prova. Então, o material também, né, que estão poucas páginas, focado naquilo que realmente aparece nas questões. E também eu acho que uma coisa que pode ser um facilitador, eu já tinha uma certa experiência, assim, alguns anos de cursinho, já havia feito muita prova, eu tinha feito muita questão, então quando eu ia fazer questões não era muito demorado, já tinha uma leitura mais dinâmica, já tinha algumas dessas questões, assim, que me ajudavam. Entendi. Uma coisa que eu achei legal agora, você falou sobre a questão do estudo teórico, né, que no nosso caso tem um volume, um tempo de estudo teórico bem menor do que a maioria dos cursos e todos os cursos tradicionais. E você tinha falado antes que uma das mudanças que você tinha tido, né, um dos erros que você tinha percebido que você tinha cometido antes, era fazer um volume pequeno de questões, ou pelo menos relativamente pequeno. Você acha, você tem ideia, sei lá, você fez o dobro das questões em 2021 em relação a 2020, mais ou Então, menos? assim, em 2020, ali, quando eu formei, né, eu estava fazendo em torno, imagino que entre 60 a 120 questões por semana, né? Com a Aristo, nos primeiros 3 meses, eu fiz por 6 dias na semana 50 questões. Até um dia mais do que vocês recomendavam, porque eu realmente estava com gás, com muita vontade de ir bem e dar o meu máximo desde o começo. Então, eu fiz esse número maior. Depois dos 3 meses, eu mantive a meta que vocês orientam, que seria 50 questões 5 vezes na semana. Então, foi basicamente isso que eu fiz de questões. Se for multiplicar, né, isso dá um número gigantesco de questões por semana comparado ao que eu fazia anteriormente. Dá 250 a 300. Isso, pelo que eu estou vendo, você está falando da revisão inteligente. Né? Isso, fora ainda a questão do simulado, né? Então, basicamente, por 3 meses eu fiz questões todos os dias. Daí depois eu reduzi para 5 vezes na semana e um simulado ou outro esporadicamente, assim. Deixei para fazer as provas um mês antes de começar o meu período de provas, porque eu tirei férias, 30 dias de férias. Então, todo dia eu fazia uma prova de 100 questões, pelo menos, assim. Entendi. Então, assim, pensando aqui, tentando fazer uma conta rápida, antes você falou que você fazia mais ou menos 100 questões por semana, 120, né? Isso, no máximo, assim, É. mas em torno, a apostila que tinha na época eram 60 questões, e às vezes era 1 a 2 no máximo apostilas, ou às vezes eles davam 1 aula e meia, a outra metade na próxima semana, então a gente segurava não fazer as questões, deixava para fazer na próxima. Era muito Entendi. inferior o número, né? Então, assim, você basicamente triplicou por baixo, imagina o número de questões. E por que eu estou falando isso? Porque você falou da quantidade de estudo teórico. E uma coisa que a galera às vezes não pensa, ou às vezes a gente, claro que a gente sabe, mas a gente não presta atenção, é que quando a gente faz um estudo teórico muito grande, muito longo, muito extenso, cara, é impossível fazer essa quantidade de questões. É impossível, praticamente impossível, pelo menos. Para a maioria das pessoas vai ser impossível. Então, na verdade, existe uma grande escolha aí. Você vai focar na teoria ou você vai focar na prática? Que, no caso de uma prova, a prática é fazer questões. Então, isso é importante até para situar a galera em relação ao nosso método. Não é que a gente não goste de teoria, não é que a gente ache que não ache legal, pelo contrário, a gente gosta, a gente tem um monte de aula, mas, cara, as questões para prova de residência, para qualquer prova, na verdade, fazer questões, praticar com questões, vai ser mais importante do que a melhor aula do mundo. Essa é a verdade. Então, acho que isso é muito importante e esse depoimento aqui da Laura mostra bem isso. Mostra bem isso. E assim, eu acredito que o diferencial da JJ também foi a questão dos flashcards, que era uma tecnologia que eu não conhecia ainda, né? Não havia praticado, e também a organização das revisões. Então, foi isso que manteve os conteúdos sempre frescos na minha cabeça, né? E a organização do dia a dia, assim, porque eu tinha como base chegar em casa depois do trabalho, trabalhava 40 horas por semana, né? Então, chegava em casa, às vezes fazia um exercício físico, mantinha ali umas 3, 4 vezes por semana, que isso me ajudava tanto na questão, assim, de saúde mental, né? Quanto autoestima também importante. E depois disso, em torno das 7 horas, depois de comer e tudo mais, eu vinha, sentava e começava os estudos. Nas primeiras semanas, eu percebi o quê? Que fazer o conteúdo teórico, né, que seria ler a apostila, ver a aula, fazer os flashcards, mais de 50 questões por dia, ficava pesado, porque daí eu começava às 7, daí quando eu via já era 11h30, meia-noite, tinha que acordar cedo no outro dia. Então, o que eu comecei a fazer? Eu dissolvia as questões durante o meu dia no trabalho. Ah, mas como que eu fazia isso? Né? Eu atendia bastante pacientes, mas eu intercalava, por exemplo, eu fiz uma consulta, foi mais rápido do que eu esperava, ou faltou algum paciente, eu ia lá e fazia uma, duas questões. Horário de almoço, às vezes eu tirava um pouquinho daquela hora
para fazer questões, né? Então, para mim, o dia perfeito era quando eu chegava em casa, eu já tinha 50 questões feitas e me dedicava exclusivamente ao estudo teórico e às revisões nos dias que eu tinha programado, né? E aí, às vezes eu paro para pensar assim, poxa, por que que naquela época eu tinha tanta dificuldade de manter o conteúdo teórico dos outros cursos em dia? Porque com o cronograma da JJ, por exemplo, se eu programei segunda, terça e quarta, vou fazer um estudo teórico, e não deu certo, por exemplo, na quarta não deu, tive que sair para fazer tive um compromisso, eu tinha mais 4 dias da semana para encaixar aquele estudo. Então, era quase impossível atrasar um estudo teórico, assim. Por isso que isso me ajudou demais a atingir meu objetivo. Acho que foi outro grande diferencial. Que legal, cara. Você falou uma frase, tipo, na verdade, essa coisa pô, o dia perfeito para mim é quando eu chegava do trabalho, eu já tinha feito 50 questões. Foi exatamente a mesma frase que uma aluna que eu conversei ontem falou. Então, acho legal isso que a gente vê as experiências que deram certo e com certeza a gente pode falar e pode dar opções para a galera, porque às vezes a galera fica meio maluca, cara, como que eu vou terminar? Como que eu vou fazer essas 50 questões e 50 flashcards? E até aproveitando duas coisas muito legais. Primeiro, você falando da importância da atividade física, de cuidar da saúde física, da saúde mental durante o ano de preparação. Ainda mais no seu caso, que você já estava tentando pelo terceiro ano, e eu vejo uma galera que está tentando há mais tempo, que às vezes fica desesperada e dá uma surtada ao longo do caminho. Então é muito importante que, às vezes, eu vejo um pensamento exatamente oposto. A pessoa acha que para passar, ela precisa acabar com a saúde, ela precisa realmente, cara, precisa sacrificar 1 ano, 2 anos, 3 anos de sacrifício, que aí você vai conseguir. E é exatamente o contrário. É exatamente o contrário. Quando a gente está mais equilibrado, é muito mais fácil da gente alcançar. E o outro aspecto que eu queria explorar aqui com você, Laura, é em relação aos flashcards. Você citou os flashcards, você falou que você não conhecia, não tinha feito ainda. E tem muita gente que entra no nosso curso sem nunca ter feito. E é um material que a galera costuma achar mais chato. É uma pergunta aberta, né? Uma pergunta quase que discursiva, não tem as opçõezinhas igual a maioria das provas de residência, e tem muita gente que não faz. Você teve problema de adaptação a fazer flashcard, ou desde o início você conseguiu? Como é que foi isso? Então, eu mantive, assim, fielmente todos os flashcards nesses primeiros 3 meses, que foi meu período de gás maior, e depois disso eu não posso mentir, né, que eu comecei a relaxar um pouco nos flashcards, tá? Eu comecei, pelo menos os do estudo teórico em si, às vezes na verdade, eu acho que do estudo teórico eu fazia, era mais os da revisão, né, que é quando Entendi. vinha a revisão, que daí vinha, acho que novamente os 50, aí eu não fazia, mas os do estudo teórico eu mantive todos, era completinho. Quando eu voltava lá que eu tinha concluído essa etapa, realmente eu tinha concluído. Mas é porque Entendi. realmente, às vezes, cansa um pouco, né? Tem algumas perguntas abertas que tem um texto maior, às vezes até ficava um pouco na dúvida, assim, será que para eu considerar que eu acertei, eu tenho que dizer todas as frases que estão ali escritas, né? Ou citar todos os itens que a pergunta, enfim, interroga, mas eu mantive bem certinho no começo e depois eu dei uma relaxada, assim. Entendi. E assim, você falou que no meio você teve queda um pouco da prova na íntegra, falou agora também um pouco dos flashcards. Das atividades, se você tinha problema de terminar, tinha problema de fazer, sei lá, em algum dia ou em alguma semana, você tinha alguma que era mais prioritária, que você, cara, pelo menos isso eu vou fazer? Como é que era isso na sua preparação? Então, os estudos teóricos, basicamente, eu fiz todos. Então, vi todas as aulas, li todos os materiais, inclusive até tenho para mostrar aqui. Eu organizava por fase todas as aulas aqui, o post-it informando o nome do assunto da aula, então isso facilitava bastante a revisão teórica. Então, para esse conteúdo, dei o meu máximo, realmente. Fiz tudo e as questões também eu tentava não relaxar. Claro que tiveram dias que não deu para fazer 50, foi um dia mais pesado, tive outros compromissos, né? Então, deu para fazer só 20, deu para fazer só 30, mas o importante era não desanimar. E o que eu pensava sempre também, além disso, né? Que às vezes a gente quer se dar um dia de folga, isso não tem problema também, tá tudo certo. Eu também tinha dias que eu, né, ia aproveitar com a família, com o namorado e tudo mais. Mas eu pensava sempre assim, vou levar o estudo como eu levo o meu trabalho. Eu não posso acordar simplesmente e pensar, hoje eu não vou trabalhar, porque eu Sim, tenho pacientes lá me esperando, consultas agendadas. Então, eu pensava, o estudo também tem que ser uma necessidade, não é uma opção. Não vou chegar em casa hoje e não vou simplesmente fazer nada porque eu não estou afim. Até porque muitas vezes o difícil é começar, né? Depois que a gente está ali vendo a aula, o negócio vai fluindo, a aula é divertida,
E além disso, a gente tem uma relação legal, assim, com vocês, professores, porque a gente se sente próximo, né? Tanto que quando a gente marcou essa entrevista, não foi uma coisa que eu fiquei tensa ou nervosa como uma entrevista de residência, digamos assim, porque a gente sente que vocês estão caminhando junto com a gente. Através de grupo de Telegram, todas as mensagens eu acompanhava. Às vezes passava, por exemplo, uma semana que eu não vi o grupo, né? Eu ia lá, um dia determinado eu pegava um horário e dava uma zerada nas notificações, olhava tudo. As lives durante o ano, por exemplo, eu não conseguia acompanhar, porque daí, às vezes, assim, eu tinha que escolher, ou eu ia assistir uma live, ou eu ia deixar o conteúdo em dia, né? Então, muita coisa que eu gostaria de ter feito a mais, eu não conseguia, porque eu tinha esse volume de trabalho no dia a dia. Mas, assim, dentro das minhas limitações, eu consegui cumprir com maestria, Muito, assim, porque deu certo, não, né? Isso que importa. não, eu já vou para essa parte do deu certo, mas muito legal, ó, e a nossa conversa aqui está longe de ser uma entrevista de residência médica. É. Está longe, está longe. Mas o que eu ia te pergunto? Você falou do trabalho. Eu queria saber quantas horas mais ou menos você trabalhava por semana. Então, eu fazia o BS 40 horas por semana, estudava 8 horas no dia, né? Então, eu pegava às 7, tinha uma hora de intervalo de almoço, depois saía do trabalho às 4. E isso era muito bom, porque eu saía do trabalho super cedo e tinha o resto do dia para me programar e fazer as atividades que eu tinha me proposto, né? Muita gente vinha me perguntar, assim, depois que eu tive os meus resultados, como é que eu estudava, no que eu trabalhava, se eu achava que dava para fazer plantão ao invés disso. Falei, claro, eu acho que o que a pessoa se adapta vai dar certo, né? Eu não era muito de perfil de plantão e eu gostava muito de ter uma rotina, então para mim se encaixou melhor fazer o trabalho da UBS. Tem gente É que isso. também faz só meio período, né, para ter mais tempo para estudar, o que é ótimo. Então, Eu vi nessas conversas que eu estou tendo agora com os nossos 6 alunos que passaram, eu já ouvi de tudo. Eu já ouvi pessoas falando, cara, eu saí da UBS, fui dar plantão, foi a melhor coisa que eu fiz. E eu já ouvi o contrário também, que é mais ou menos o seu caso, né? Que você preferiu ter essa rotina. Então, isso é realmente uma coisa muito pessoal. Isso é uma coisa muito sim. pessoal. Tem a ver com o seu encaixe no trabalho, mais até do que com uma coisa, tipo, uma regra fixa. Mas Mas eu então, consegui comprovar, assim, que é possível, né, manter o trabalho e o estudo associado se a gente se dedica. Então, foi bem bom, assim. Não parei de não, trabalhar, só tive esses 30 dias de férias antes do início das provas. Também foi bem bom para me ajudar a fazer o máximo de questões, assim, das provas. e, com certeza, isso também é uma coisa que ajuda demais. Mas para realmente a gente comprovar que é possível, como é que foram suas provas? Sua prova principal era Anhiggs, como é que eram as suas prioritárias? Você falou que você tinha falado que você fez otorrino algumas, clínica outras. Dá um Isso. Então, panorama aí para assim, gente. então, assim, Edu, otorrino, como era meu foco, eu sabia que eu ia ter que fazer várias provas, porque são pouquíssimas vagas, né? De uma a duas vagas, a maioria das provas aqui do Sul, pelo menos, que é da onde eu sou. Então, eu fiz prova desde Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Fui para São Paulo também, fiz o São Paulo, fiz USP. Fiz, olha, muita prova mesmo. No ano anterior também já tinha feito muita prova. E clínica médica, eu não fiz, eu fiz uma prova, na verdade, que foi específica para isso, porque não tinha otorrino, que foi o HU de Florianópolis, ele da UFSC, né? Então lá eu prestei para clínica porque não havia otorrino. Agora, todo hospital, quando tinha otorrino, eu botava otorrino. A Anhiggs era o meu foco porque tinha o Hospital Governador Celso Ramos, que era onde eu queria passar, né, ali em Florianópolis. Então, pelo sistema da Anhiggs, eu conseguia selecionar algumas especialidades. Aí eu botei otorrino para tudo que tinha e botei clínica para o Hospital Moinhos de Vento. Ali. Foi só 2 hospitais dessa vez que eu tentei para clínica. Ano passado eu também coloquei, eu passei, foi na Santa Casa de Porto Alegre, mas eu quis tentar mais um ano para otorrino. Sabia que era Entendi. possível dar certo, assim. E como é que foram os resultados nessas provas? Como é que você foi na Anhiggs, por exemplo? Então, na Higgs foi a minha prova de maior sucesso, né? Eu acertei 88 questões de 100. Até fiquei bem desacreditada Caramba. quando eu vi, né? Porque foi até acima da minha expectativa, assim, fiquei bem contente. E porque assim, antes eu fiz algumas Higgs antigas, eu estava realmente sempre em torno do 85, cheguei a fazer assim 90, mas eram provas antigas que eu já tinha uma lembrança de uma outra questão, que já tinha feito Sim. algumas vezes durante o treinamento. Então, eu nunca achei que eu teria capacidade de fazer um acerto tão expressivo, né, nessa prova. E essa prova que foi tudo para mim, assim, porque me permitiu passar em diversos hospitais, né? Eu passei ali no Hospital Governador Celso Ramos e o Hospital Infantil Joana de Guzmão, lá em Florianópolis, passei em segundo lugar, né?
Não sei se tu queres que eu comente todas as colocações, as aprovações, mas essa foi a Não, principal, porque é onde eu vou fazer, né? uma curiosidade, alguém tirou mais que você nessa prova da Henriques lá em Otorrino? Em otorrino, não. Foi a maior nota. Mas eu não fiquei em primeiro lugar nesse hospital por conta do programa do governo, o Brasil Conta Comigo, né? Então, eu fiquei em Entendi. segundo. Mas, por exemplo, no hospital lá em Passo Fundo, o Hospital São Vicente de Paulo, que não contava esse programa do governo, eu fiquei em primeiro, porque a nota em si, a minha foi a maior na otorrinolaringologia. Não, o seu desafio realmente era enorme, porque além de você querer uma especialidade concorrida, você vir de 2 anos, que, claro, te ajudaram a ter, ter uma base melhor, mas ao mesmo tempo era uma pressão, né? Pô, tô tentando pelo 3º ano seguido, você ainda tinha essa questão da bonificação, né? Do Brasil Conta Comigo, uma galera com 10%. Então, assim, que resultado, cara, na Higgs, 88 que você falou, e não foi uma prova. A Henriques é uma prova que normalmente não é tão difícil, mas as 2 últimas provas da Henriques foram provas mais difíceis do que a dos anos anteriores. A Então, Higgs é uma prova imprevisível, né? Tem algumas questões que são anuladas e tem tudo isso que conta, mas eu posso dizer que foi a minha prova foco. Então, eu cheguei a fazer assim um compilado de anotações dos temas de todas as questões, desde o começo da prova, ali, os 10 anos anteriores, provavelmente, porque o meu foco maior era ali. Então, desde o início, né? Já estava ali como minha prova prioritária no começo do ano, por isso que foi a melhor prova que eu tive, né? Depois dessa, teve o HU ali que eu comentei, né, da UFSC, que eu fiz 79, teve ENARI, que eu fiz 79, e o restante menos, assim. Mas eu passei para a segunda fase de outras provas, né? Então, passei para a segunda fase, foi da PUC do Paraná, PUC do Rio Grande do Sul, Hospital de Clínicas de Porto Alegre, né? Mas aí, às vezes, o currículo não me ajudava, então eu passei, foi mais pela questão da RIGS mesmo. nossa, passou muito bem, passou numa especialidade difícil e, cara, com uma nota, assim, realmente espetacular. Primeiro lugar de otorrino, provavelmente deve ter sido uma das maiores notas aí da prova esse ano, das especialidades todas. Mandou realmente muito, muito, muito bem. Parabéns, Laura, pelo seu Obrigada. resultado. Fico muito feliz que você tenha conseguido, cara. Isso, para mim, a melhor coisa é quando a gente percebe que, cara, uma pessoa que ia fazer outra coisa, por exemplo, você poderia desistir. Se você não passasse para o Torrino agora, você tinha isso programado na sua cabeça? No ano que vem eu vou tentar de novo, vou para a clínica. Olha, eu acho que eu estava a um pé, assim, de começar a clínica médica, porque eu também gosto, né? Eu não deixaria de ser feliz por estar fazendo uma especialidade diferente. Eu estava já um pouco exausta, assim, da rotina de trabalho, de ter que estudar aliado ao trabalho. Claro que na residência a gente vai ter que estudar muito, né, e trabalhar, mas a questão, assim, de tu ver os colegas, a maioria já nas especialidades, fazendo suas residências, e eu tinha muita vontade de começar, então eu já estava desanimando, assim, não queria ficar mais um ano, né? Mas consegui concentrar toda a minha energia, todo o gás que ainda tinha para dar meu máximo nesse ano e o resultado veio. Que legal, cara. E finalizando aqui, eu tenho uma pergunta que eu sempre faço para a galera. De tudo que a gente teve no curso, tal, que você teve lá desde março, né, com a gente, desde março de 2021, o que você acha que mais te ajudou? O que você acha que foi mais importante para contribuir com esse resultado aí que você teve? Com esses resultados que você teve? Uhum. Então, acredito que, como eu comentei ao longo da nossa entrevista, que a questão da organização do cronograma da Aristo, porque isso foi fundamental para mim. Conseguiu eu fazer com que eu me organizasse durante o ano, mantivesse essa constância que a gente comentou, e aquilo que vocês trazem em aula também eu acho que é muito importante, né? Além do conteúdo ser reduzido, questão de horário, né, não ser uma aula extensa, vocês têm algumas aulas extras, digamos assim, que não constam no material dos cursos tradicionais e que eu via que aquele tipo de conteúdo caía em prova. Então, isso foi muito legal também. Tinha aula que eu falava, caramba, que legal, tem aula desse assunto. Nunca tive uma aula sobre isso, às vezes mesmo durante a faculdade. Não foi algo que alguém tinha me ensinado e eu via que caía nas provas. Né? Então, e essa questão também, assim, do estímulo, do acompanhamento que vocês dão, vocês estão sempre mandando uma energia positiva, dando instruções, orientações, dando o máximo de vocês para que a gente consiga atingir juntos o objetivo final. Nossa, que legal mesmo, Laura. Muito obrigado pela conversa, obrigado pela sua dedicação ao curso. Não, imagina, eu que Parabéns, agradeço. cara. Parabéns por esse resultado aí, que você tenha muito sucesso
na Otorrino. Como é que é o nome do hospital lá em Floripa, que você falou mesmo? É o Hospital Governador Celso Ramos e também o Hospital Infantil Joana de Guzmão. A residência se passa nos dois hospitais. Entendi. Então, muito, muito sucesso lá na residência. Já está chegando, né? Menos de um mês agora para começar, que Tá realmente chegando. você se encontre aí na Otorrino. Muito, muito obrigada, Edu. Obrigada mesmo. Eu que agradeço, Laura. Tchau, tchau. Tchau, até mais.